Vou mostrar o lugarzinho que eu fico, que eu vou ficar aqui por alguns dias, que amanhã eu inicio o meu tratamento novo de quimioterapia. Será uma combinação de 2 medicações, mas não é um protocolo de quimioterapia, mas são 2 remédios de quimioterapia que juntos, em outros casos, deram certo, casos parecidos com o meu, e a gente vai começar esse tratamento amanhã. Vou mostrar o lugar que eu fico, o meu quarto, e também passar uma palavrinha de umas coisas que eu tive pensando. Muito legal, né? Então, eu tenho esse quarto lindo, maravilhoso, até com sanca, com luz de LED em cima. Muito legal, muito bacana, confortável, né? Dou muito graças a Deus por isso, né? Por estar tendo essa oportunidade. Mas as pessoas perfeccionistas, eu sou um pouco perfeccionista, a gente fica olhando detalhes, né? Que são errados, talvez defeitos, desiguais. E aí, eu passando bastante tempo aqui, acabo percebendo os detalhes e fico invocado com eles. Por exemplo, aqui, esse descascando do papel de parede, esse papel de parede descolando, o outro papel de parede descolando, lá em cima também. Mas esses são detalhes muito bobos. Mas quando eu fico sentada, né, no computador de frente e olhando, toda hora eu passo e olho, por que me chama muita atenção esses defeitos, né? Então o perfeccionismo não são em todas as áreas da minha vida que eu sou perfeccionista, mas eu fico ali de olho naquele detalhe, tanto que eu ia até brincar. Na próxima visita me traga uma cola, por favor. Eu vou ficar mais tranquila para eu passar ali e ver o negócio retinho. Mas daí eu ia brincar, mas eu falei, na verdade isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Porque uma vez já fui confrontada pelo Senhor em casa, né, por algumas coisas que eu fico com muito detalhe, né, preocupando muito com uma coisa que tá errada ali no momento e eu não vejo as que estão certas. Então eu tenho muitos motivos aqui, ele é muito bonito, ele tem muito conforto. E por que eu vou ficar olhando pro que tá errado? Né, é uma escolha nossa. Então é difícil de conviver em família, em comunidade, quando você fica olhando para o que está errado, porque não está do teu jeito. Então tem uma passagem que fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não se baseie no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento, porque esse é o meu entendimento de errado, isso eu acho que é errado e isso eu acho que incomoda. Por um exemplo bobo, de deixar a toalha em cima da cama, né? Eu acho que isso é errado, mas no momento que a pessoa está passando lá e ela deixa, ela não está preocupada ali com a organização, com a toalha que vai embolurar, ela está preocupada com outra coisa. Mas no meu entendimento, na organização que tem que funcionar, né, eu vou ali e lanço um atrito naquele momento. Isso muitas vezes desrespeito a pessoa, muitas vezes eu passo por um motivo material, eu chego e desrespeito a pessoa, desconsidero ela naquele momento, sabe? Então eu vim me controlando com relação a isso, aprendendo, né, diante desse versículo, e Deus foi me trazendo várias coisas que eu fazia assim. Por exemplo, eu tava numa chamada de vídeo com a minha filha e com meu marido, super felizes lá contando alguma coisa, e eu olhava que deixaram a roupa em cima da minha mala de maquiagem, que eu já falei que não era pra deixar, porque a mala de maquiagem estraga. Então eu nem liguei porque eles estavam falando de tão legal e eu fui xingar por causa daquele acontecimento. Assim, não foram muitas vezes que aconteceu isso, sabe? Logo eu me corrigi. Mas a questão é, nós temos as nossas manias e os nossos jeitos e queremos que os outros façam do nosso jeito. A gente se apoia no nosso entendimento, acha que a gente tá certo, não explica pro outro por que tá certo e ficamos nesse atrito e paramos de olhar para tudo que está bom. Gente, tem muita coisa boa ao nosso redor, muita coisa boa. Não desconsideremos nossos familiares, não sejamos desrespeitosos com ele por manias nossas, né? Coisas que nós achamos que são certas, né? Que acima de tudo a gente tem a maneira certa de falar com a pessoa, que eu não sou a dona da verdade, mas sim, vamos conversar sobre isso. Mas que a gente não se baseie no próprio entendimento. O próprio entendimento de como criar os filhos, eu que sei, né? Mas de onde você tirou isso? É bíblico o que você está falando? Né? Tem coerência com a palavra de Deus, com o reino de Deus que você está falando? Então, assim, não tem que ser assim, mas por que tem que ser assim? Né? Então, a gente cria os nossos certos e errados e quer que todos sigam,
né, sem nenhuma discussão, sem nenhuma compreensão. Então que a gente siga, né, as orientações, primeiramente do Senhor, se abra a Ele, para Ele corrigir essas manias nossas, porque eu não teria enxergado se Ele não me falasse, se eu não tivesse aberta. E eu ia estar aí até hoje batendo boca. Isso ia resultar no quê? Talvez, né, numa discussão, né, numa perca de amizade de um filho, por exemplo, de tão insistente que você foi na sua verdade, você perde a amizade do filho, ou futuramente você tem gastrite, você tem úlcera de tanto nervoso que você passa. Então, a cada vez que o que você quer não acontece, isso gera em você aquele estresse. Isso não pode acontecer. Porque é uma coisa material, a coisa material não pode tirar a tua paz, né? Não pode tirar a minha paz. Então é isso que eu tenho aprendido. Quando eu olho uma coisa que não está sob o meu entendimento da forma certa, eu respiro fundo, converso com o Senhor e vejo da melhor maneira possível de resolver. Então Deus vem acalmando nosso coração, porque a nossa carne é fraca. Se nós deixarmos nossos instintos, nós saímos por aí falando você tá certo, você tá errado, e aí a gente vai se acabando, tendo úlcera, somatizando alguma complicação no corpo por conta disso, de sempre ficar achando erros nas pessoas. Mas nós temos muitas coisas boas. Valorize quem tá do seu lado. Eles são pessoas maravilhosas. Podem não seguir as suas regras de limpeza, suas regras de organização, mas eles são pessoas maravilhosas. Eles estão acima das coisas materiais.